Olá, alunos! Vamos começar esta semana estudando os verbos. Vamos lá? Verbo é a classe de palavras que expressa ação, sentimento, estado, mudança de estado ou fenômenos naturais. Veja alguns exemplos: falar, amar, gostar, nevar, transformar, correr, chover, sofrer, ser, cair, partir, mentir, sentir, subir. Observe que os verbos foram colocados aqui em grupos. No primeiro grupo, os verbos terminam em ar. Observe que todos os verbos terminam em ar. No segundo grupo, os verbos terminam em er. Observem que todos terminam em er. No terceiro grupo, terminam em ir. Olhem só, todos terminam em ir. Os verbos que terminam em ar fazem parte do grupo da primeira conjugação e os verbos que terminam em er, da segunda conjugação. Os terminados em ir fazem parte da terceira conjugação. Nós temos um verbo na língua portuguesa que termina em or, que é o verbo pôr, e os verbos que são derivados dele, como compor, supor, depor. O verbo pôr, então, ele vai se encaixar na segunda conjugação, porque a forma antiga desse verbo era poer. Ele terminava com er, certo? Os verbos também são classificados de acordo com o modo verbal. O modo verbal expressa a maneira, a finalidade do uso do verbo. Então, ele pode ser do modo indicativo, quando expressa uma certeza da ação, o modo subjuntivo, quando expressa uma dúvida, incerteza da ação, e o modo imperativo, quando expressa ordem, pedido, conselho. Vamos ver alguns exemplos. Olhem só, Paulinha não veio almoçar ainda, ela almoçará mais tarde. Talvez tenha dormido tarde, quando acordar ela virá. Coma tudo, não deixe nada no prato, por favor, não nos deixe preocupados. Observem que esses três exemplos, eles têm formas diferentes, né? Não veio almoçar, almoçará mais tarde, eu tenho certeza de que fará essa ação. Eu estou dizendo que ela não veio, é um fato. Ela almoçará mais tarde, eu tenho certeza que ela almoçará mais tarde. Eu estou anunciando alguma coisa, é um fato também. Mas quando eu digo talvez tenha dormido, esse talvez me indica que essa é uma possibilidade. Quando acordar, ela virá. Eu não tenho certeza de quando que ela vai acordar, de que horas que ela vai acordar. Então, para o modo subjuntivo, nós vamos precisar sempre do auxílio dessas palavrinhas. Talvez, caso, quando, se, tomara e outras expressões. Coma tudo. Não deixe nada no prato. Por favor, não nos deixe preocupados. Observem que os verbos coma, não deixe, deixe, ele está como se fosse dando uma ordem, fazendo um pedido. A diferença do pedido e da ordem está na expressão por favor. Outra flexão que nós vamos encontrar nos verbos é o tempo verbal. O tempo verbal, ele indica se a realização da ação expressa pelo verbo aconteceu no futuro, no presente ou no pretérito. O pretérito, no verbo, indica o passado, tá certo? Então, veja alguns exemplos. Ela não fará o trabalho e eu não pagarei por isso. O cão come somente ração, ele tem problemas de estômago. Ele salvou o dia. Eu só descobri o defeito com sua ajuda. Observem só, a ideia de que não fará, pagarei, é futuro. O cão come somente ração, ele come agora, neste momento, indica presente. Ele tem problemas de estômago, nesse momento. Ele salvou o dia, salvou já é passado, já foi antes. Eu só descobri antes, já é passado também, já é o pretérito. Perceberam a diferença? Vamos ver então o tempo e o modo verbal. Nós temos no modo verbal, nós vamos ter o indicativo, o subjuntivo
e o imperativo. Os tempos verbais, nós vamos ter o futuro, o presente e o pretérito que estão ligados com o indicativo. O subjuntivo, nós temos o tempo futuro, presente e pretérito também, que estão ligados ao subjuntivo. Então, nós temos o afirmativo e o negativo para o imperativo, que expressam uma ideia, não expressam uma ideia de tempo, mas sim se a ordem está sendo afirmativa ou negativa. Quando nós vamos conjugar os verbos no modo indicativo, nós vamos observar primeiro a conjugação, então os verbos terminados em ar da primeira conjugação, em er da segunda conjugação, em ir da terceira conjugação. Além disso, nós vamos ver o tempo, o futuro, o presente, o pretérito, que nós vamos ter dois, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, que são dois tipos de pretérito, tá certo? Para fazer a conjugação nessa grade, nós vamos precisar do auxílio dos pronomes retos. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Se seguirmos agora essa linha para a conjugação dos verbos terminados em ar, nós vamos pegar o verbo falar. Então, nós vamos ter futuro. Eu falarei, tu falarás, ele falará, nós falaremos, vós falareis, eles falarão. No presente, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. No pretérito perfeito, ontem, eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes, eles falaram. E no pretérito imperfeito, eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. Da segunda conjugação, nós também vamos ter os pronomes que vão ajudar nessa conjugação, certo? Nós vamos ter o verbo comer, terminado em er. Então, vamos ver. Eu comerei, tu comerás, comerá, comeremos, comereis, comerão. No presente, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. No pretérito perfeito, eu comi, tu comeste, comeu, comemos, comestes, comeram. No pretérito imperfeito, eu comia, tu comias, ele comia, nós comíamos, vós comíeis, eles comiam. Para a terceira conjugação, nós vamos também usar os pronomes como apoio e nós vamos conjugar o verbo partir. Então, olhem só, nós temos eu partirei, tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis, eles partirão. No presente, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. No pretérito perfeito, eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. No pretérito imperfeito, eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. O modo subjuntivo, nós vamos conjugar os verbos terminados em ar, os verbos terminados em er e os verbos terminados em ir. Vamos fazer um esquema um pouquinho diferente, certo? Na primeira linha, nós vamos ter o futuro. Para eu conjugar o verbo no futuro, eu vou precisar da ajuda da palavrinha quando, além dos pronomes retos que vão me ajudar na conjugação. Então, eu vou ter quando eu falar, quando tu falares, quando ele falar, quando nós falarmos, quando vós falardes, quando eles falarem. Quando eu comer, quando tu comeres, quando ele comer. Quando nós comermos, quando vós comerdes, quando eles comerem. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir. Quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Para eu conjugar o presente, eu vou precisar das expressões talvez ou para que. Além, é claro, dos pronomes retos. Então, eu vou dizer
Talvez eu fale, talvez tu fales, talvez ele fale, talvez nós falemos, talvez vós faleis, talvez eles falem. Talvez eu coma, talvez tu comas, talvez ele coma, talvez nós comamos, talvez vós comais, talvez eles comam. Talvez eu parta, talvez tu partas, talvez ele parta, talvez nós partamos, talvez vós partais, talvez eles partam. Nós só vamos ter um pretérito no subjuntivo e ele vai ser imperfeito, porque como ele é uma possibilidade, uma dúvida, ele não pode ser perfeito, certo? Então nós vamos ter o ser que vai nos ajudar a conjugar esse verbo nesse tempo. Além, é claro, dos pronomes retos. Então, vamos lá. Se eu falasse, se tu falasses, se ele falasse, se nós falássemos, se vós falasseis, se eles falassem. Se eu comesse, se tu comesses, se ele comesse. Se nós comêssemos, se vós comesseis, se eles comessem. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse. Se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Vamos ao modo imperativo, então. No modo imperativo, nós também vamos conjugar o verbo, primeiro, os terminados em ar, da primeira conjugação, os terminados em er, da segunda conjugação, e os terminados em ir, da terceira conjugação. Os tempos desse modo são 2 e nós temos o tempo afirmativo e o negativo, que não chega a ser necessariamente uma relação de tempo, certo? Uma particularidade desse modo é que nós não temos a primeira pessoa, então nós já começamos com a segunda pessoa. Outra é que nós usamos o você no lugar do ele e ela, e vocês no lugar de eles e elas, porque está sendo dado uma ordem, um conselho. Não tem como dar uma ordem para uma pessoa que não está no lugar. E quando eu falo ele ou ela, é uma pessoa sobre a qual eu estou falando, ela não está presente, certo? Então, nós vamos ter, primeira pessoa não tem, então, fala tu, fale você, falemos nós, falai vós, falem vocês. Na segunda conjugação, nós vamos também ter os pronomes e vamos lá. Come tu, coma você, comamos nós, comei vós, comam vocês. Na terceira conjugação, da mesma forma, parte tu, parta você, partamos nós, parti vós, partam vocês. O negativo, nós vamos ter a palavra não para ajudar nessa conjugação. Da mesma forma, não tem a primeira pessoa e nós vamos ter os pronomes depois do verbo. Não fales tu, não fale você, não falemos nós, não faleis vós, não falem vocês. Na segunda conjugação, da mesma forma, o não, não comas, não coma, não comamos, não comais, não comam. E na última conjugação, na terceira conjugação, não partas, não parta, não partamos, não partais, não partam. Bom, pessoal, parece que esse tema vamos ter que ver em duas partes. Mas, por enquanto, você pode aprender um pouco mais lá na pasta Aprenda Mais, que tem vídeos, tem outros vídeos, arquivo em PDF e tem mais informações lá, tá certo? Acesse lá e aprenda mais. Até mais, então. Na semana que vem a gente continua sobre os verbos. Tchau!